vereador Lino Bispo, vereador Dr. José Cláudio, vereador Júnior da Farmácia, vereador Marcão da Academia, vereador Marcelo Garcia, vereadora Juliana Fraga, vereador Juvenil Silvério, vereador Milton Vieira Filho, vereador Renato Santiago, vereador Walter Hayashi, vereador Robertinho da Padaria, vereador Fernando Petit, vereador Tomás Henrique e vereador Fabião Zagueiro e vereadora Amélia Naomi. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 27ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Informa a todos os presentes que, em termos regimentais, a votação das proposituras será de forma simbólica. Peço ao vereador Juvenil Silvério que assuma, por favor, os trabalhos da mesa diretora. Com a palavra, vereador Renato Santiago. Boa tarde, presidente, a todos os colegas de plenário. Presidente, gostaria de falar a respeito do falecimento ontem de um ex-atleta do São José, ídolo do São José Esporte Clube, Vander Luiz Alves Givizies, nascido em 30 de janeiro de 1963, natural de Divino, Minas Gerais, casado com a Suzane, é a filha Tarciane e tinha um neto, mais conhecido como Vander Luiz, ex-volante do Atlético Mineiro e do Fluminense do Rio de Janeiro, morreu no dia 25, num acidente automobilístico em Juiz de Fora, minha cidade natal, onde sofreu um grave acidente automobilístico e faleceu. Vander Luiz tinha 58 anos, chegou à semifinal da Copa União pelo Atlético Mineiro, quase sagrou-se campeão como camisa 10 do São José em 1989, naquela final contra o São Paulo no Morumbi, naquele que foi um dos melhores times do São José. Jogou por 96 vezes com a camisa do São José, marcando 8 gols. Vander Luiz, que era um cara extremamente simpático, amigo, adorava o São José Esporte Clube e a nossa cidade. Infelizmente veio a falecer, por um acidente automobilístico que já havia retirado seu filho morreu também em 2013, também num acidente automobilístico. Então fica aqui os nossos sentimentos à família do Vander Luiz, a todos os amigos e a torcida do São José Esporte Clube, que perdeu um grande ídolo. Com a palavra, vereador Pastor Marcelo Garcia. Senhor presidente, quero aqui pedir também um minuto de silêncio em memória do senhor Sebastião Gomes da Silva, que faleceu no último dia 15 de abril, deixando a esposa Luci Dantas de Medeiros Silva, os filhos Danilo Dantas de Medeiros Silva, Murilo Dantas de Medeiros Silva, Natan Dantas de Medeiros Silva. Este partiu, foi recolhido para a glória. Deixo aqui a minha palavra de consolo a toda a família. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Marcão da Academia.
Senhor presidente, boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara, através da página do Facebook. Senhor presidente, venho aqui mais uma vez agradecer aos vereadores hoje da Frente Parlamentar de Apoio à Pessoa com Autismo. Hoje nós tivemos aí uma primeira ação dessa frente parlamentar. Os vereadores todos presentes, agradecer aqui o vereador Dr. Elton, vereador Dr. José Cláudio, vereador Milton Vieira, vereador Renato Santiago, vereador Fabião Zagueiro, Júnior da Farmácia, Marcelo Garcia, vereador Petite, Fernando Petite, vereadora Dulce Rita, também vereador Zé Luiz, vereador Walter Hayashi, vereador Tomás Henrique, esteve aqui também presente com a gente. Hoje, numa abertura bem bacana da Frente Parlamentar, com a presença do secretário Antero, o vereador Roberto Chagas também faz parte da frente, e a vereadora Amélia Naomi. O secretário Antero, da Apoio Social, esteve presente hoje com a gente, fazendo realmente a diferença, né? Já apresentando ações que a Prefeitura, através da Secretaria de Apoio ao Cidadão, estão fazendo na conscientização da pessoa com autismo. Então foi muito importante a colocação, principalmente, de mais um projeto de lei dessa casa, da autoria da Dulce Rita, meu, mais o do Fernando Petite, da carteirinha de identificação do autista, né? A gente aprovou nessa casa e a Secretaria já elaborou a carteirinha, já apresentou aqui a carteirinha e as outras ações, como o informativo que foi realizado junto ao Gaia, de conscientização, o que é uma pessoa com autismo, como é uma pessoa com autismo, o que nós devemos identificar, como nós devemos proceder, né? E vai estar sendo distribuído em todos os comércios, indústrias, empresas, shoppings, locais onde tem realmente envolvimento público, para que a gente possa conscientizar cada vez mais as pessoas e entenda como lidar. Hoje também na presença da presidente da CI, a Eliane, esteve aqui com a gente e falando abertamente que a CI abraça essa causa, estará junto, trabalhando. Tivemos aqui a presença do pessoal do Gaia, do Vale Sul Shopping, esteve aqui, de várias entidades sociais de apoio com a pessoa com autismo e da Secretaria de Saúde, de Apoio ao Cidadão, da Educação, que ajudou a montar o programa RIA, que surgiu desta frente parlamentar a partir de 2018, implantada em mais de 1 ano e meio, no final de 2019 para 2020, foi apresentada aqui pelo secretário, pelo prefeito, que é um grande programa de inclusão do autista através da Prefeitura Municipal. Então, hoje foi um momento de abertura de muita alegria, de emoção de todos os vereadores, para ver realmente as coisas acontecendo, né? As ideias acontecendo. Agora vai ter também confecção de um adesivo que você pode colocar na casa ou no carro, para identificar que ali tem uma pessoa com autismo também, para as pessoas entenderem, né? Saber que ali, quando tem alguma situação que a pessoa não esteja entendendo, que saiba que ali tem uma pessoa com autismo. Então, agradecer a todos os vereadores, mais uma vez, que nós juntos podemos sempre dar as mãos e trabalhar cada vez mais para essa causa, que é uma causa nobre, uma causa boa, e essa pessoa, ela é muito importante. E a família, né? E até o vereador Júnior da Farmácia está aqui, vai dar uma notícia muito importante também para a gente aqui, que a gente quer parabenizar a Johnson, né? A Johnson hoje apresentou na Vanguarda. Olha para você ver, uma referência, um exemplo de empresa que está fazendo algo pela causa do autismo. Mas eu vou deixar mais para o nosso vereador Júnior da Farmácia estar falando disso aí, que contribuindo muito com a nossa frente parlamentar. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Júnior. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais vereadores. Primeiramente, deixar os parabéns aqui para a frente parlamentar, né, pelos trabalhos conquistados aí, em especial o Petite, o Marcão, a Dulce, né, por estar já caminhando há um tempo isso aí e ter feito o convite para os demais vereadores. Está sendo muito gratificante, viu, participar.
E a gente vai conquistando passo a passo. E que uma mãe aqui falou é a questão da sensibilidade, mas e ter a simplicidade também, né? Para conquistar. E a gente hoje está apresentando aqui uma moção à empresa Johnson & Johnson, é uma empresa aqui situada na cidade, né? Que faz essa inclusão, né? Contratando pessoas com autismo. Então a gente pede aí para todos os vereadores votarem a favor, por favor, e é uma moção da Frente Parlamentar. Ok, gente? Obrigado. Excelente manifestação, vereador Júnior. Com certeza terá aprovação total do plenário. Eu queria dividir com todos os colegas vereadores que a moção número 151/2021, ela trata de parabenizar o Tenente-Coronel Osiris Silva pelos seus 90 anos completados esse ano e também por conta da homenagem que a Embraer fez, colocando o nome da planta de São José dos Campos como sendo Osiris Silva e também um painel que foi muito bem ilustrado na fábrica com a imagem tanto do coronel quanto também do avião que projetou a Embraer para o Brasil e para o mundo. Os vereadores que desejarem assinar essa moção 151 está disponível, fique à vontade para que todos possam participar dessa honraria a Osiris Silva. Com a palavra, vereador José Luiz. Senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais e a TV Câmara. Senhor presidente, gostaria sim de estar ao seu lado na assinatura dessa moção. Tamanha a importância desse cidadão, Osiris Silva, para a nossa cidade. 90 anos, uma pessoa ainda muito lúcida, de bons aconselhamentos e que consegue ainda enxergar as coisas que virão pela frente em termos de empreendedorismo. Então, quero sim participar desse momento com Vossa Excelência e os demais vereadores. Apenas para fazer um registro, senhor presidente, muito preocupado por possivelmente o ano de 2021 o Brasil não ter o censo demográfico, né? Para quem trabalha com política pública sabe que sem essa ferramenta da pesquisa, dos dados, você fica dando um tiro no escuro. É extremamente perigoso. Então, não ter o censo em 2021, já era para ter tido em 2020, né? É muito perigoso para as políticas públicas. A gente não vai ter as informações a respeito de criança, adolescente, de idosos, de moradia popular, enfim, bastante preocupado em não ter o censo esse ano. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador, líder do PL, Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero pedir um minuto de silêncio na sessão de hoje para o senhor Kleber Juliano Alves Pereira, falecido morador do 31 de março, faleceu esta madrugada. Kleber Juliano Alves Pereira. Com a palavra, vereador Petiti. Olá, presidente, a todos os vereadores, todos os telespectadores da TV Câmara. No domingo, faleceu o ex-motorista da Câmara Municipal, João Bosco Martins. O Bosco, acho que muitas pessoas aqui conheceram, né? Com 74 anos, deixou 4 filhos. Deixar aqui um abraço na família, trabalhou com meu pai, né? Foi motorista do meu pai nessa casa, na Câmara Municipal. E depois também tive muito contato com o Bosco, fiquei sabendo do falecimento dele terça-feira. Me deixou muito triste que todos os familiares e amigos possam se consolar que o Bosco está em um lugar melhor que a gente. Um abraço. Amém. Com a palavra, vereador Tomás Henrique. Parabenizar o presidente pela iniciativa da moção ao coronel Osiris Silva, um homem que nos orgulha, sem dúvida uma moção que consensua toda a casa, que nos alegra, que nos honra de aprovar e sem dúvida vai ser aprovado unanimemente. Quero
se possível, assiná-la também, né? E contar uma anedota aqui da época do Osiris Silva na Embraer, que quando ela foi privatizada, a então prefeita Ângela Guadagnin decretou 3 dias de luto no município de São José dos Campos. E olha, tudo que aconteceu após a privatização, eles estavam errados, e a Embraer continua nos dando muito orgulho, e o Osiris Silva é parte disso. Então, parabéns, gostaria de assinar também. Um prazer, Vossa Excelência, assinar a moção de apoio a Osiris Silva. Senhores, conforme acordo de lideranças, passaremos ao pinga-fogo, uma vez que ainda, a pedido do vereador Júnior, tem a moção para entrar nesse plenário em relação a Johnson. Portanto, vamos tocando o pinga-fogo e assim que chegar a gente faz a votação dos processos, ok? A assessoria da mesa informa que a moção 151, relativo ao coronel Osiris Silva, está disponível já para todos assinarem, se desejarem. Com a palavra, nobre vereador Roberto Chagas. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas vereadores, vereadoras. Hoje quero apresentar para vocês um pouco do nosso trabalho junto à Prefeitura, junto ao prefeito Felício, na região norte. Uma manutenção que está sendo feita no bairro dos Freitas. É um videozinho aí de 1 minuto. Gostaria que vocês assistissem com muito carinho. Olá, meus amigos. Hoje nós estamos na Travessa Machado, aqui no bairro dos Freitas. Vários pedidos da nossa comunidade. Quero mandar um abraço especial para o William, que entrou em contato com a gente já há alguns meses, falando de um certo problema em um ponto aqui da Travessa Machado, que quando chove muito, nem precisa chover muito, né, William? Esse trecho ele fica interditado. Temos até imagens aí que vocês podem acompanhar do caminhão da coleta de lixo que ficou atolado nesse trecho, né? Além do caminhão, vários relatos de que as vans escolares não conseguem entrar aqui na travessa devido à situação dessa rua. Quero agradecer à Regional Norte, o apoio da SMC, que está implantando manilhas para fazer com que essa água da chuva possa ir seguir o seu caminho normalmente, né? Sendo desviado aqui da travessa, trazendo então uma qualidade para os moradores. Mais uma vez agradecer à Prefeitura de São José dos Campos, SMC, agradecer aos profissionais da Regional Norte e, acima de tudo, agradecer você, William, e vocês, moradores dessa travessa, que acreditaram no trabalho do vereador Roberto Chagas, encaminharam para a gente a solicitação, nós encaminhamos para a Prefeitura e hoje eles estão executando o serviço. É isso. Contem aí com o apoio do Roberto Chagas, estamos nas ruas, sempre em busca do melhor para a nossa comunidade. Abraço, pessoal. E é importante, né? É importante essa parceria junto à Prefeitura, onde a comunidade procura o vereador e o vereador encaminha para os setores. A gente tem também aí um videozinho de 1 minuto do Buqueirinha 2, onde a Secretaria de Manutenção da Cidade, Regional Norte, está fazendo a manutenção em todas as ruas do bairro. Muito bem, chegando mais uma vez. Pessoal, tô sem máscara, tô sozinho, tá? Estou na rua Luiz Geraldo, Buqueirinha 2. Pedido aqui da nossa comunidade, vários pedidos. Nós estamos cobrando a Prefeitura, encaminhando solicitação já há um tempo, mas é que a demanda é muito grande. A região norte, ela tem uma área rural muito extensa e por isso a dificuldade de se atender todos os chamados. Mas a Luiz Geraldo, são vários os chamados da população e nós nos empenhamos para que a Prefeitura, através da Regional Norte, pudesse estar presente hoje fazendo a manutenção
dessa rua. Na verdade, a informação é que desde a semana passada, a Prefeitura está no Boqueirinha 2 fazendo a manutenção em todas as ruas. Bom, pessoal, e vamos continuar acompanhando de perto as demandas da nossa comunidade e encaminhar para os setores responsáveis. No mais, agradecer a todos que tiveram um pouco de paciência. Você que não teve paciência, mas que cobrou, fez o correto, é isso mesmo, tem que cobrar, e nós estamos aqui para fazer com que a sua voz seja ouvida. Esse é o nosso trabalho. Você cobra o Roberto Chagas cobra o setor responsável na Prefeitura, e eles vêm, executa, a gente volta e agradece, porque é assim que funciona. Gratidão por atender mais um pedido da nossa comunidade. Bom dia, pessoal. Ótima semana. E por que não agradecer, uma vez que você é atendido? A gente vai continuar fazendo esse trabalho, acompanhar o problema da comunidade de perto, encaminhar para o setor responsável e sempre que é atendido, está aqui para agradecer. Tá bom? Uma ótima tarde. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador doutor José Cláudio. Mudei, pô. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Marcão, todos funcionários da casa, o público da TV Câmara, colegas vereadores. Bom, gente, nós vamos falar um pouquinho hoje da ampliação das prioridades da vacina. Próximo. O governador Dória anunciou essa semana, né, a vacinação de trabalhadores do transporte e pessoas com comorbidades em maio, a partir de maio. Matéria da Folha de 20 de abril de 2021. E pessoas com prioridades, né, do grupo de comorbidades, como síndrome de Down, pacientes renais, pacientes transplantados. Próximo. O coronavírus ele pode ser mais grave ainda em pessoas com doença do coração. Os cardiopatas podem ter uma mortalidade maior. Próximo. Eu protocolei nessa casa um projeto autorizando o Poder Executivo a incluir as pessoas portadoras de comorbidades na lista de prioridades do programa de vacinação do Covid-19 do âmbito do município, porque, na minha opinião e pelos estudos, as pessoas com comorbidades morrem mais, e eu protocolei isso em janeiro. Porém, próximo, a relatoria da Comissão de Saúde desta casa deu parecer contrário ao meu projeto. Próximo. Tem outro projeto que trata do assunto nessa casa, que autoriza o poder público a implantar meios administrativos e financeiros específicos para o recebimento e utilização de doações financeiras oriundas da iniciativa privada, especificando destinação à aquisição de vacinas e insumos para tratamento do Covid. Também aqui, eu acho importante destacar que a nossa cidade tem 30 milhões em caixa para compra de vacina. E enquanto o governo federal não definir se nós vamos poder comprar ou não, esse dinheiro vai ficar parado lá para a aquisição de vacinas. E ainda tem esse projeto meu, que também está parado nessa casa, que poderia engrossar esse valor para a gente adquirir mais vacinas. Próximo. Para a nossa reflexão, apresentei esses números em fevereiro, aqui nessa tribuna. Próximo. Está aí, que os óbitos por doenças do coração continuam aumentando. Morrem muitas pessoas por coração, e são pessoas que ficam com sequelas e vão passar para ser do grupo de prioridade para vacinação. Próximo. Peço que seja analisado com cuidado esse nosso projeto de lei tão necessário para pessoas fragilizadas por doenças cardiovasculares. E eu lembro aqui hoje que nós fizemos a reunião de pessoas com autismo, e uma senhora veio falar para mim que ela vai pedir um projeto para vacinação de pessoas com autismo. Eu falei, não, senhora, eu já tenho esse projeto aqui na casa. É que, inclusive, pessoas do nosso grupo foi lá e vetou o meu projeto. Próximo.
Preste atenção agora nessas imagens. Final do ATP em Barcelona, olha o público lá atrás. Próximo. NBA, olha o público já no NBA, nos Estados Unidos. Próximo. Ajax, lá na Holanda, com torcida. Próximo. Manchester City e Tottenham, olha a torcida lá atrás, Inglaterra. Quem se planejou e respeitou a pandemia e acreditou na pandemia e não fez papagaiada com pandemia, faz uma coisa e veta projeto, não colhe os frutos. Próximo. Estamos caminhando para 400 mil brasileiros perdendo a vida. Próximo. Se o nosso presidente, o Bolsonaro, tivesse o mesmo empenho na pandemia do que ele está tendo agora para se defender da CPI, as coisas poderiam ser diferentes. Próximo. Essa imagem é da Índia. Crematórios na Índia, as pessoas estão sendo cremadas dessa maneira. Eu avisei aqui a todos vocês que nós teríamos a fase roxa e nem tinha sido falado em fase roxa. Agora eu vou avisar vocês que vamos ter a terceira onda, provavelmente em junho ou julho, vai ser mais mortífera que a segunda e que vem aí a variante da Índia. Por que eu falo isso? Ontem nós tivemos os números de 195 mil pessoas mortas em 2020 e 197 mil pessoas mortas em 4 meses de 2021. Então, gente, ou a gente encara isso com seriedade, ou nós vamos ter muito mais mortos nesse país. E eu não falo só desse presidente, não, que é um ignorante. Eu falo também das pessoas que defendem uma coisa e quando a gente coloca um projeto aqui, um projeto sério, vai lá e vota contrário ao nosso projeto. Assim não dá para fazer política e assim não dá para fazer saúde nessa cidade e nesse país. O que eu estou mostrando aqui é uma coisa séria. E a vereadora Juliana falou uma coisa aqui que é verdade, que o nosso país vai virar celeiro de variante, e virou mesmo, porque nós não fazemos a coisa certa. Quando eu digo nós, falamos nós aqui, nós 21 vereadores também, porque eu fiquei muito chateado com esse projeto ter sido recalcado e não passar, porque é um projeto sério, eu sou médico, eu estou nisso, eu não fico fazendo política aqui com doença, não. Então eu peço, né, que tire as traças do meu projeto e analisem ele com carinho. Próximo. Porque muitas mais mortes virão por aí. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Renato Santiago. Obrigado, presidente. Doutor Zé Cláudio. Eu vi essa semana essa cena lá da Índia, dos corpos sendo queimados a céu aberto, em covas rasas, num descampado, e isso realmente choca bastante. Nós temos que estar atentos para que a gente não tenha o mesmo destino que esses países estão tendo. Nós já tivemos aqui iniciativas de vacinação de professores, né, de motoristas, de funcionários do transporte público, que são ótimas iniciativas, mas essa sua iniciativa também de vacinar como grupo prioritário aqueles que têm comorbidades, ele é de extrema importância. Então, conte com o meu apoio, conte com a nossa ajuda na aprovação desse projeto de tanta relevância. Seguindo aqui a ordem do Pinga Fogo, nobre vereador Lino Bispo. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente aqui nessa Câmara, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara, nós estamos na tribuna desta noite para fazer aqui um apelo, juntamente com a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil,
em função dessa situação bastante crítica que nós estamos passando com relação à pandemia, eu trouxe ao plenário dessa casa uma carta aberta aos poderes da República. Esta carta é uma manifestação das igrejas, colocando alguns pontos importantes aos poderes para serem analisados e colocados em prática em nosso país. Desde março de 2020, a pandemia de Covid-19 assola o Brasil e o mundo. Somente em nosso país, mais de 370 mil brasileiros tiveram suas vidas ceifadas em decorrência da doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Somado à tragédia da perda de vidas humanas, outros milhões de brasileiros têm enfrentado as consequências físicas, sociais e psicológicas advindas das necessárias medidas de combate à proliferação da doença, sendo atingidos por dificuldades econômicas, pelo flagelo da fome, enfermidades emocionais e cerceamento de direitos fundamentais. Diante disso, nós, líderes da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, com o apoio técnico-jurídico da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, unidos em afeto patriótico, expomos nossa profunda preocupação com o atual momento que atravessa o nosso país. Vimos por meio desta carta aberta às autoridades competentes da União, estados e municípios, solicitar a adoção de medidas necessárias para, primeiro, o real concerto entre as partes em busca de união em prol do bem comum, possibilitando a adoção de ações coordenadas necessárias ao combate à pandemia. Ao contrário daquilo que vem acontecendo, que é uma disputa por poder, uma disputa por espaço, um palanque eleitoral, muitas vezes sendo aí levantado por algumas partes. 2. A manutenção do fornecimento de serviços essenciais à subsistência humana, como água, energia elétrica, mesmo na ocorrência de um inadimplemento dos pagamentos pelos cidadãos consumidores afetados pela crise. Muitas pessoas estão perdendo a condição de saldar esses compromissos, os pagamentos relacionados a questões básicas da subsistência, tais como água e energia elétrica. A suspensão da cobrança, redução das tarifas e não execução das dívidas derivadas da incidência de juros pelas instituições financeiras que operam em solo nacional. 4. A concessão do perdão e anistia de dívidas fiscais de cidadãos, associações e pequenas empresas junto à União, estados e municípios, visando garantir a subsistência das famílias e de uma sociedade civil ativa e forte. 5. A isenção de tributos que incida sobre gêneros alimentícios e itens que acompanham a cesta básica, a fim de que os efeitos sociais da pandemia sejam minorados. Confiamos na justiça dessas reivindicações, que refletem os valores fundamentais à doutrina social cristã e à República Federativa do Brasil, tais como a dignidade da pessoa humana, artigo 1º, parágrafo 3º da Constituição Federal, a busca pela erradicação da pobreza, a marginalização, no artigo 3º, parágrafo 3º também da Constituição Federal, e a função social da propriedade que está no artigo 5º, parágrafo 23º, parágrafo 23. Por assim ser, conclamamos toda a sociedade brasileira, em especial as igrejas cristãs, à união ao redor desta pauta em prol do bem comum da nossa nação. Assinam essa carta o pastor Márcio de Carvalho Leal, presidente das igrejas congregacionais do Brasil. Pastor João Carlos dos Santos Vieira, presidente da Associação Paulista das Igrejas Congregacionais. Destaco aqui que realmente é uma carta que tem
muito sentido, tem muito a ver com a solidariedade com o nosso povo brasileiro. Portanto, esta carta aberta chegará aos poderes constituídos, a fim de que possamos realmente olhar para o lado social da vida das pessoas, que tem sido dramático. Hoje, doutor José Cláudio, todos os dias, 3, 4, 5 famílias pedindo auxílio, cesta básica. Está sem o básico, que é a alimentação. Então, eu vejo que os nossos poderes precisam ter uma ação rápida, uma ação direta no combate, principalmente à fome no nosso país. Mudando um pouco de assunto, senhor presidente, eu quero aqui só trazer um número agora um pouco mais preciso sobre a questão que eu venho colocando para os senhores aqui, relacionado à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp. Como eu disse na sessão passada, nós temos, vereador Roberto Chagas, 1.300 quilômetros de rede na nossa cidade. A cada 1.000 quilômetros nós temos cerca de 20 ramais. O que é o ramal? É aquele conector, aquele aparelho, aquele que está lá no seu cavalete, o medidor, é chamado de ramal. Às vezes tem casa que tem 2, 3 medidores. Mas a média, então, nesses 1.300 quilômetros de rede que nós temos, a cada 1.000 quilômetros tem 20 ramais. Eu disse aqui também já que nós temos uma perda, enviada pelo relatório da Sabesp a essa casa, de 370 litros, 377 litros de água por dia, por ramal. Se nós temos 20 ramais por cada quilômetro, nós temos 1.300 quilômetros, então nós temos 26 mil ramais na nossa cidade. Aí você pega 26 mil ramais, multiplica por 377 litros, que cada ramal, a média, há de vazamento, isso dá 9.802.000 litros de água por dia de perda. Multiplica por 3, 30 dias, por 30. 294 milhões e 60 mil litros de água por mês de perda. Os senhores têm ideia do que é isso? E aí tem uma grave consequência, senhores vereadores. Por que existe a perda? Por causa do saturamento da rede. Aí vem o problema da pressão da água. Quanto mais pressão, mais perda existe. Por isso que o morador incansavelmente reclama: a água não está chegando na minha caixa. Reduz a pressão, para que o vazamento, para que a perda seja menor. Inclusive, nós estamos votando hoje o requerimento, eu pedindo o relatório do ano passado. Parece-me, deu a entender, que ao invés de diminuir, vereadora Juliana, as perdas, parece que aumentou. Portanto, do jeito que nós estamos, no relatório último, nós estamos perdendo quase 300 milhões de litros de água por mês. Pasmem os senhores, é muita coisa. É muita água. Então, é grave a situação. Por isso que nós, incansavelmente, temos falado aqui, a Sabesp precisa investir na rede de distribuição desta água. Porque senão, futuramente, nós pagaremos um preço muito alto por essa questão. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao vereador Lino Bispo, por gentileza, que possa assumir os trabalhos. Deixa eu desligar aqui rapidinho. Dando seguimento ao Pinga Fogo, com a palavra o vereador líder do governo nesta casa, Juvenil Silvério. Senhor presidente, quero pedir licença
para tirar as máscaras, né? Uma vez que já está higienizado aqui o ambiente. Antes de falar aqui nesse microfone, eu gostaria, por gentileza, que os nossos profissionais técnicos pudessem colocar esse vídeo, que vale muito a pena para todos nós. Estamos vivendo momentos muito difíceis da Embraer, mas é necessário que nós mantenhamos sempre a chama da criatividade, da inovação e capacidade de criar sempre. E cada vez que se tem a sensação da criação, nós crescemos. E compreendermos que fazer avião como este, um avião capaz, eficiente, bonito, sofisticado, bem concebido, não é um fato natural. Isto só pode sair de mãos excepcionais, das mãos excepcionais dos empregados da Embraer, que são capazes de fazer isto no Brasil. E não tem muita gente que pode fazer isso no mundo. E tenho certeza que não vai faltar forças, entusiasmo e vontade para que isso possa se repetir pelos anos futuros e que também um dia os nossos filhos possam estar aqui nessa empresa fazendo coisa melhor ainda do que nós estamos fazendo agora. Só o sucesso para nós é aceitável. E é por ele que nós vamos trabalhar. Pode deixar aquela foto, por favor, do painel de fundo. Mas eu queria só registrar, né? Dr. Osiris Silva esteve nesse plenário várias vezes, né? Fizemos reuniões com ele aqui na Sala Pedro Bala, ou seja, isso que vocês viram e ouviram no vídeo é exatamente Dr. Osiris Silva, né? A pessoa que vem, que fala tranquilo, que expõe suas ideias e que agora, esse ano, completando então 90 anos, e como disse o vereador Zé Luiz, um homem que ele transpira empreendedorismo. É muito, mas muito bom poder ouvir Dr. Osiris Silva, os feitos que ele já realizou. Nesta casa aqui, recentemente, na verdade não tão recente, porque o vereador Petit ainda estava em outro mandato, mas foi marcada uma reunião com o Osiris Silva, né? E o Petit pronto para ir a São Paulo, lá no escritório do Osiris. Daqui a pouco ele fica sabendo que a reunião é aqui, no gabinete dele, e o Dr. Osiris Silva esteve então presente, mais uma vez, né, dando a honra da presença com o vereador Petit. Esse é o Osiris Silva, na sua essência, no seu jeito de empreender, na sua forma de transmitir aquilo que tem como conhecimento. Então, parabéns, doutor Osiris Silva, nosso tenente-coronel, parabéns à Embraer, aos profissionais que renderam essa homenagem, e parabéns para esse plenário, porque creio 100% que votaremos unânimes a moção de agradecimento, de apoio a doutor Osiris Silva. Parabéns, Osiris. Seja sempre bem-vindo a esta casa. Peço ao vereador Juvenil Silvério que assuma os trabalhos da mesa diretora.
Dando sequência, então, ao Pinga Fogo, com a palavra o vereador José Luiz Nunes. Antes, é claro, com a palavra o vereador Eleven. Senhor presidente, queria parabenizar Vossa Excelência por essa moção, Coronel Osiris Silva, porque eu sou testemunha, eu trabalhei na Embraer, na época ele foi presidente, superintendente, de uma humildade incrível, almoçava junto com a gente no salão, na época de Natal, ele ficava na porta da Embraer, dando Feliz Natal para todos os funcionários que ele podia. Então, merecido, Osiris Silva é como eu posso dizer, para São José dos Campos, e eu assinei essa moção e com muito prazer por conhecer ele na época da Embraer e como Vossa Excelência disse. Ele já esteve aqui, sabe que é uma pessoa visionária e o Osiris é uma pessoa visionária. Parabéns pela sua atitude. Muito obrigado, vereador Roberto Eleve. Com a palavra, então, o vereador Zé Luiz. Senhor presidente, muito obrigado. Apenas para concluir que na vossa moção que foi apresentado, pena que a gente só pode assinar uma vez, porque o assunto é de alta relevância e uma figura ímpar. Eu sou, graças a Deus, minha família, ela foi construída graças à Embraer, né? Meu pai trabalhou durante muito tempo na Embraer, e se hoje eu, com os meus irmãos, a gente pôde estudar, ter uma educação, uma vida tranquila, tem muito a ver com a Embraer e tem muito a ver também com o Coronel Osiris Silva. Mas, senhor presidente, eu pediria que colocasse a primeira tela, por favor. No sábado, senhor presidente, a Diocese de São José dos Campos completa 40 anos de existência. E às vezes as pessoas acabam não entendendo, a Diocese de São José dos Campos ela foi criada na década de 80, inclusive por um documento que foi assinado por João Paulo II, quando nós tivemos aí o primeiro bispo, que foi Dom Eusébio Oscar Scheid, que infelizmente esse ano veio a falecer. Então, no dia 1º de maio de 81, nós tivemos a criação, a instauração da Diocese de São José dos Campos. Diocese que compõe as cidades de São José dos Campos, Jacareí, Monteiro Lobato, Santa Branca, Paraibuna e Igaratá. Poderia ficar aqui, senhor presidente, falando das grandes conquistas, tanto no campo de evangelização, mas também de atuação social da Diocese. Hoje nós temos 46 paróquias na Diocese, paróquias grandes, de um trabalho muito singular, cada uma em suas regiões, 103 padres que trabalham diariamente nessas comunidades, 96 diáconos e temos São José como padroeiro da nossa querida Diocese de São José dos Campos. Então, também na noite de hoje fiz uma moção registrando esses 40 anos. É uma diocese, de certa forma, nova. Nós que somos filhos da Diocese de Taubaté, antes de ser criada a Diocese de São José dos Campos, a região, vamos chamar episcopal, seria aqui a de Taubaté. Então, nesse tempo, nós tivemos o Dom Eusébio, depois Dom Nelson ficou aqui também durante um bom tempo, Dom Nelson Westrup, que é emérito hoje em Santo André. Depois, durante um tempo, nós tivemos o padre Moacir como administrador diocesano e, em seguida, se tornou bispo diocesano também. Dom Moacir, que hoje é arcebispo de Ribeirão Preto. E agora nós estamos com o Dom César, que vem fazendo também um belíssimo trabalho e construindo junto com os que antecederam essa Diocese de São José dos Campos. Então, quero deixar aqui
o meu abraço, minha solidariedade, a minha dedicação também, que graças a Deus fiz parte aí de vários movimentos diocesanos. Todos estão sofrendo também com a questão da pandemia, porém, cada um lá na sua comunidade, na sua capela, não deixam de fazer o seu trabalho de solidariedade e de evangelização. Então, para todos que fazem do dia a dia essa diocese pujante, que é a Diocese de São José dos Campos, é a minha homenagem também na noite de hoje, e espero que esse documento com certeza será aprovado por todos os vereadores, porque é um registro histórico. 40 anos de trabalho e dedicação aqui nessa região. O segundo tema, senhor presidente, é um pouco mais triste, mas também fala... Pode colocar, por favor, a segunda imagem? Infelizmente, nesse final de semana, nós perdemos uma grande liderança religiosa. Acho que alguns conheciam o Luiz Ângelo. Ele, durante muito tempo, inclusive, trabalhou no Magnífica. Ele esteve lá na Paróquia Espírito Santo durante muito tempo com a gente. E estava, junto com o padre Luiz Fernando, agora na Catedral São Dimas, acompanhando a comunidade discipular. Ele é mais uma vítima da Covid-19, um rapaz muito novo, que desempenhou um trabalho assim grandioso na instalação do movimento de células aqui em São José dos Campos. Inclusive, esteve comigo quando nós estivemos em Roma, quando o movimento celular foi reconhecido pelo Papa Francisco, ele esteve lá junto também. Então, uma perda muito grande para toda a nossa comunidade católica, de uma pessoa que durante todo esse tempo se dedicou à evangelização. Ele e a esposa, a Sandra Martins, eram aquele casal que diariamente estavam visitando as famílias, conversando com os grupos, sempre levando aquela palavra de evangelização. Então, também foi um momento muito triste para a nossa comunidade, e eu queria deixar aqui também a minha solidariedade, reconhecimento para a família do Luiz Ângelo Martins. Deixar também meu abraço para a Sandra, para o Mateus e para o João Paulo, que são seus filhos. E realmente ele deixou um legado muito bacana de fidelidade à comunidade cristã. Senhor presidente, eu agradeço e também pedir que seja respeitado 1 minuto de silêncio pelo passamento do senhor Luiz Ângelo Martins. Obrigado. Parabéns, vereador Zé Luiz Nunes, sem dúvida, referência muito, muito forte na evangelização, Luiz Ângelo, nosso amigo, né? E também a diocese, deve aí a Dom César o nosso abraço, de todos aqui da Câmara Municipal, a essa instituição que cuida muito bem de nossas famílias. Na sequência, com a palavra o vereador Fernando Petit. Boa tarde a todos novamente. Aqui, parabenizar o vereador Juvenil pela moção aqui, ao Osiris Silva. Como o vereador Tomás falou, é um assunto que é unanimidade nessa casa e em São José dos Campos, né? Quando o Juvenil lembrou essa história, né, de eu ter marcado uma agenda com o Coronel Osiris, pensando que fosse até São Paulo ou até o escritório dele, né, a minha secretária falou, vai ser aqui. E eu pensei que era São José. No dia, eu fiquei sabendo que você iria em meu gabinete. Tive a honra de receber o senhor Osiris Silva. E logo na entrada, né, o Luiz Barbosa, meu assessor, que todo mundo conhece, me acompanha desde o início, acompanha meu pai. Ele virou para o senhor Osiris Silva, né, com aquela emoção de ver Osiris, falou, tudo bem, Coronel Osiris? E a resposta do senhor Osiris foi, com 86 anos não dá para estar tudo bem, né, meu filho?
E aí ele já trouxe humor para aquela manhã, e depois tive 2h30 de boa conversa que, né, colhi frutos e usei na prática no dia a dia no gabinete. Parabéns pela iniciativa, é lógico que tem a nossa assinatura, nosso apoio. É um grande cidadão que fez a diferença para São José dos Campos, para o Brasil. Hoje o que me trouxe à tribuna são 2 assuntos. Claro que um dos assuntos é o grande dia, né? Hoje, dia 27 de abril de 2021, será uma data lembrada para sempre em nossa cidade. Hoje foi o dia do lançamento da carteirinha de identificação do autista. Uma longa história, né? Em 2018, né, juntamente com um projeto de nossa autoria, juntamente com a vereadora Dulce Rita, o vereador Marcão da Academia, né, ouvindo os pais que participavam da Frente Parlamentar, né, na Frente Parlamentar de Defesa ao Cidadão Autista, a pessoa com autismo, né, que a gente vai desde o início, eu, vereadora Dulce Rita, o vereador Marcão da Academia, ouvindo esses pais, eles nos falaram da importância de ter prioridade no atendimento do autista. Logo foi aprovada a lei, e em seguida também surgiu um outro projeto, que foi a carteirinha de identificação do autista. E agora, em 27 de abril de 2021, graças ao secretário de Apoio ao Cidadão, o senhor Antero, de um trabalho já começado com a antiga secretária de Apoio ao Cidadão, a Edna Tralli, culminou na confecção dessa carteirinha e também de uma campanha, né, com folder, informativo, adesivo para carro e para casa e também para prédios, né, em local de visualização para todos, para identificar que tem um morador naquele edifício, e grande iniciativa da administração pública. Para quem não sabe, de cada 54 crianças que nascem, uma é autista. O número de autistas no mundo está crescendo, então é fundamental para a administração pública ter políticas públicas para o autismo. E essa foi uma grande vitória, particularmente um dos assuntos que me deixou mais feliz nesse tempo todo na Câmara Municipal, e que possam vir outras conquistas com a Frente Parlamentar, né, vereador Marcão? Hoje, composta por 13 vereadores, a Frente Parlamentar vai estar atenta aos pedidos dos pais, à realidade de outros municípios, até transformar São José dos Campos em uma referência no atendimento, no tratamento do autismo. Outro assunto que me trouxe aqui, eu vou ler, que é bem extenso, mas eu sei que aqui na tribuna, em São José dos Campos, nós vereadores até somos pequenos, né, quando o assunto é em âmbito nacional, o vereador juvenil. Mas eu quero levantar uma bandeira contra o PL 318/2021. Esse PL tem o objetivo de tornar a criação animal um patrimônio cultural e material no Brasil. Isso irá garantir a qualquer cidadão o pleno exercício dos direitos culturais e acesso a fontes da cultura nacional. Com a aprovação, irá ser permitida a exploração de animais para a prática de vaquejada e de rodeios e também a venda de animais exóticos. Esse ponto dos animais exóticos é que eu enxergo ser muito crítico. Os outros também, referente a maus tratos, mas quando se fala em criação, nem venda de animais exóticos, é muito crítico, por segundo a revista Science, que publicou uma pesquisa de um grupo de cientistas, os vírus mais recentes que atingem o planeta nas últimas décadas, como SARS, Covid-19, HIV e Ebola, entre outros, passaram de hospedeiros para os humanos e tiveram uma relação próxima entre as pessoas e os animais silvestres, como morcegos e primatas. Redução de desmatamento é fundamental para evitar esse ciclo, já que os locais onde 25% da vegetação original foi perdida tendem a ser focos de transmissões virais. Os morcegos, prováveis reservatórios do Ebola e também do SARS, vão atrás de povoados quando o habitat florestal é perturbado, para a construção de estradas, extração de madeira e outras atividades humanas, alerta a pesquisa.
A relação entre desmatamento e tráfico de animais silvestres e o surgimento de doenças emergentes é muito bem estabelecida. Mesmo assim, ações ambientais estão essencialmente fora da agenda de prevenção de pandemias. A boa notícia é que investir entre 22 e 31 bilhões de dólares por ano em programas para monitorar e reduzir essas atividades pode diminuir substancialmente as chances de algo como a Covid-19 acontecer novamente, disse Mariana Vale, única brasileira a participar do estudo, professora do Departamento de Ecologia da Universidade Federal. Só para conhecimento de todos, de acordo com o levantamento do grupo, o custo para preservar o ambiente no planeta seria de 22 bilhões a 31 bilhões de dólares, como eu falei lá em cima. Um valor considerado elevado, mas ainda menor do que os 2,6 trilhões de dólares que já foram perdidos no combate à Covid-19. Então é de suma importância a preservação do meio ambiente. Como eu falei aqui do início, a gente levanta uma bandeira no assunto em nível nacional para que a gente possa alertar todo cidadão, mas também a gente faz a nossa parte, educando nossos filhos, passando para as pessoas que nos acompanham a importância da preservação, né, do meio ambiente e também dizer não a essa venda de animais silvestres, porque já foi comprovado, não só por esse estudo, já vi outras matérias, né, porque é um assunto que me interessa muito, já vi outras matérias que mostram que toda essa realidade, a não preservação do meio ambiente, o convívio com os animais silvestres, pode dar muita chance para a zoonose, que são aquelas doenças entre os animais, passarem para os seres humanos. Quando o animal silvestre vive no seu habitat, ele está ali trocando a zoonose entre os animais, já é um habitat que já está acostumado com isso. Quando é o ecossistema que se constrói nessa realidade. Quando esses animais começam a vir para o nosso dia a dia, aí surgem essas pandemias. Obrigado, presidente. Boa noite. Parabéns, vereador Fernando Petiti. Na sequência, nobre vereadora Dulce Rita. Vereador Dulce Rita abre mão da fala, então, seguindo com o vereador Zé Luiz Nunes. Senhor presidente, só para seguir a organização aqui da Câmara, eu gostaria de solicitar 1 minuto de silêncio pelo passamento do senhor Luiz Ângelo Martins. Perfeito. Vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, também queria pedir 1 minuto de silêncio para Adriana Pires Risso, senhora Florinda Divina Soares e a moça Cíntia Fernanda Mota Licíndio. Na sequência, então, do Pinga Fogo, nobre vereadora Amélia Naomi. Boa noite a todas e a todas. Hoje, dia 27 de abril, pode pôr ali, por favor, Dia das Trabalhadoras Domésticas, dia de Santa Zita. Então, quero aqui começar que no dia 27, Dia das Trabalhadoras Domésticas, nesta data, mais do que gratidão e homenagens, é também exigir valorização e respeito. Pode passar? 2, por favor. Apesar das conquistas históricas e direitos de reconhecimento das trabalhadoras domésticas, a categoria não tem muito o que celebrar, especialmente nessa época de pandemia, quando muitas delas foram impedidas de fazer quarentena para proteger os vírus. Elas estão trabalhando, andando nesse ônibus, que vocês estão vendo aqui na foto. Todos os dias eu recebo uma foto do ônibus lotado. Pode passar, por favor?
A presidente da Federação Nacional das Domésticas, FENADRAT, Luísa Batista, explica que a situação dessas trabalhadoras nunca foi de igualdade. São mais de 80 anos de luta e os direitos foram chegando gradativamente. Mas ainda hoje há muitos empregadores que não registram as empregadas e não recolhem o INSS. Pode passar. Trabalhadoras domésticas são as mais prejudicadas pelo desemprego. Nós conquistamos uma lei que garantia o cumprimento da CLT, que lá em 1988 deixou as domésticas sem os direitos, mas também agora conquistamos a ratificação da Convenção 189 da OIT em 2020. O que a gente vê é um total desrespeito à categoria. Conquistas históricas da categoria, que foi essa proposta da Constituição 66/2012, conhecida como a PEC das Domésticas, estabelecia direitos iguais às demais categorias. Elas conquistaram o direito à jornada de trabalho de 8 horas, horas extras, além dos demais direitos. A PEC virou uma emenda Constitucional 72 do governo da nossa presidenta Dilma Rousseff. 5 anos depois, o número de trabalhadoras com registro em carteira não chega a 30%. Dados levantados pelo Instituto de Economia, o IPEA. Infelizmente, os direitos garantidos lá na regulamentação mostra que 28% não exerciam atividades com registro de carteira assinada. As diaristas são das categorias mais afetadas na pandemia do coronavírus. De acordo com a pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva, 39% dos patrões dispensaram as diaristas durante a quarentena, não pagam a diária e elas também, infelizmente, não conquistaram o auxílio emergencial de R$ 600, que ainda é um sonho muito distante. Aqui quero... Pode passar, por favor? Tem aqui um requerimento do deputado Emílio de Souza, que questiona o governador Dória pela falta de reajuste de 2 anos consecutivos do salário mínimo das domésticas. Em São Paulo, o piso criado foi em 2007, essa mudança da Constituição, por meio da Lei 12.640, e, infelizmente, o Dória ele não está dando reajuste. Então, aqui 3 questionamentos que foi feito ao governador. Por que o governador não cumpriu a sua obrigação relativa ao reajuste do piso salarial paulista, mantendo o valor do imóvel desde 2019? Segundo, o governador do estado de São Paulo vai rever esse posicionamento e aplicar o reajuste mínimo do piso salarial paulista em 2021? Em caso afirmativo, quando será feito o reajuste e se ele será retroativo? Nós estamos, inclusive, em 2007, quando foi criado o piso salarial paulista, era de 410 a primeira faixa. Então, nós estamos aqui com a tabela que foi anexado no ofício ao senhor governador, e eu queria aqui lembrar, pode passar, por favor, que no governo Lula e Dilma, as trabalhadoras domésticas eram valorizadas. De 2007 a 2016, o salário mínimo para as domésticas do estado de São Paulo teve um aumento de mais de 100%. De 400 foi a R$ 1.000. Atualmente, desde 2017, o reajuste foi menos que 170. Então, infelizmente, o salário mínimo das domésticas do estado de São Paulo deveria ser do estado foi de R$ 1.000 para R$ 1.116. E nós estamos vendo a situação aqui em São José dos Campos, com os ônibus lotados. As domésticas conquistaram na justiça a estabilidade de 1 ano,
né, que está no STF, qualquer trabalhadora que for infectada pelo transporte coletivo pode entrar judicialmente, porque lhe é garantido 1 ano de estabilidade no emprego. Então, quero aqui terminar colocando o seguinte, que nós queremos os direitos das trabalhadoras. Pode passar, por favor. Em São José, nós queremos o aumento, a renda social, porque o prefeito ainda não fez nenhuma medida nessa questão. E nós estamos aqui no 1º de maio, vamos para a rua exigir, o povo quer comida na mesa, vacina no braço e renda emergencial no bolso. Essa tem sido as plataformas do 1º de maio. Vacina já, renda básica, fora Bolsonaro, a renda emergencial de R$600, ajuda as pequenas empresas e geração de renda. Então, as trabalhadoras domésticas, no dia de hoje, toda a nossa saudação e o nosso respeito. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa e todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Eu venho aqui nessa tarde falar um pouquinho sobre uma demanda que já é antiga. Eu venho trazer novamente, eu tenho encarregado o pedido, essa solicitação dos moradores do Jardim São José, dos líderes de futebol lá daquela região. É o campo de futebol. Pode passar, por favor? É um campo antigo. Desde 2013, a gente tem tentado trabalhar e arrumar esse campo. Até então, tinha uma implicação, o campo tinha um problema judicial, teve invasão, então estava com essa questão no Ministério Público Ambiental, e por isso não se mexia, não dava para mexer no campo de futebol. Com isso, em 2016, em agosto de 2016, essa briga judicial acabou, né? E a prefeitura tomou posse do terreno, foi liberado pelo Ministério Público Ambiental. Até então, a gente tem vindo pedindo, solicitando à prefeitura a manutenção do campo, a melhoria do campo, porque lá no Jardim São José, quem conhece a região sabe que tem poucos espaços de esporte onde as crianças, onde os adultos podem fazer algum tipo de esporte, alguma atividade, tanto física quanto cultural. E, por isso, então, a gente solicitando essa melhoria do campo de futebol, para que haja escolinha de futebol, para que pudesse os times da região jogar melhor, até porque eles mandam jogo lá, quem sabe, conhece, né? Aqui a gente tem jogadores como vereadores, sabe bem essa situação. Eles acabam tendo que jogar em outros campos, inclusive outros campos que a prefeitura toma conta e eles precisam pagar para mandar jogo em época de campeonato, que é uma situação que é até interessante, né? A prefeitura faz toda a manutenção e o time vai lá e paga para jogar. É algo assim que a gente podia ver o que acontece com isso, mas não é esse mérito aqui hoje. Hoje eu venho solicitar por quê? Em cima do campo, a prefeitura está construindo uma escola, claro que é ótimo, né? A comunidade está feliz com a construção da escola, vai atender os moradores ali do Jardim São José 1, 2, até do Santo Inês 3, vai atender a comunidade da região, né? Coqueiro, Frei Galvão, enfim. Está muito feliz. Porém, não dá para assim, ganhar algo e perder do outro.
Eu acho que tem que ir sempre melhorando e ampliando as conquistas da comunidade e as atividades, né, que a comunidade tem. E o campo é realmente, de fato, algo muito importante para aquela região. As crianças jogam lá, mas é ruim. Além de, num vestiário que tentaram construir naquele campo, tem uma família morando lá. Né? Uma família que, sem água, sem luz, morando naquele estado de um vestiário inacabado. Então, o que os moradores querem? É que a prefeitura olhe para esse campo, cuide do campo, arrume do gramado, alambrado, o vestiário, dê um abrigo ou um cuidado para a família que está morando naquele vestiário também, porque está sem condições nenhuma, e que possa levar para esse campo escolinha de futebol, possa os times da região ali, Coqueiro, Frei Galvão, Jardim São José e até do Santa Lúcia, que jogam no campo, possam ter um espaço melhor para se praticar esporte. Mesmo porque a gente viu, por exemplo, na Vista Verde, onde já tem um campo muito bom, foi construída uma quadra de futebol ao lado do campo, ótima, e, infelizmente, no Coqueiro, a prefeitura deixou inacabado o campo, porque não quis aumentar sem 1 metro, e aí esse campo também agora, por conta, não sei se é por causa da obra, está encharcado, e agora a comunidade, os times não estão conseguindo nem jogar, já era ruim antes, agora ficou pior. Então, eu queria só passar um pouquinho um dos líderes falando sobre a questão do campo. Eu acho que está no final, esse aí... Estamos aqui com o presidente do Esporte São José e parceiro aí das equipes que manda jogo aqui. Estamos aqui no campo aqui. Seu Maranhão aí quer dar uma palavra. Boa tarde a todos. Minha indignação sobre essa situação aqui é porque do lado do campo está construindo uma obra creche de R$1.173.385,59. Agora, por que não é incluído? Por que não foi incluída a obra desse campo se aqui é área pública? Certo? No meu ponto de vista, tinha que estar concluído, tinha que estar incluído, certo? Esse campo, porque do Santo Inês 2 ao Novo Horizonte, todos os campos estão arrumados. Por que só o nosso aqui que não está? Do Jardim São José 1. Por quê? E quando foi para iniciar essa obra, prefeito, o senhor esteve aqui para apresentar a obra que ia ser construída aqui, para benefício da população, dos pais de família, mãe de família que tem criança em creche. Agora o senhor não viu este campo aqui embaixo? Ou o senhor fez vista grossa, certo? Para o campo, se é uma área pública, né? Aí eu não sei nem o que falar, tanto para o senhor ou para os vereadores, certo? Porque é um descaso com a população daqui. Aqui, esse campo aqui, ele abriga times que estão inscritos na secretaria. Isso aqui não é coisa clandestina, não. É time que estão inscritos na secretaria. Inclusive o Esporte São José, o senhor pode verificar aí, ou qualquer um vereador pode verificar que o Esporte São José está inscrito na secretaria e manda jogo neste campo. Então isso aqui não é coisa clandestina, é coisa pública, o campo é público. Então, no meu ponto de vista, era para estar arrumado. Era para estar incluído em todo projeto que viesse para a Zona Leste. Esse campo já era para estar pronto há anos. Porque eu estive na secretaria um dia e o Ito me mostrou lá as fotos desse campo. Isso já está com uns 3 anos. Por que esse campo não quer arrumado? É por falta de verba? Não tem como ser falta de verba. Se tem tanta obra sendo construída, aí eu sei que tem obra, as obras que estão sendo construídas é para beneficiar a população. Eu sei disso. A ponte, o viaduto aqui do gás, é para beneficiar a população, isso eu sei. Mas esse campo aqui também não ajuda. Do lado do campo aqui tem a academia pública, que vocês fizeram. Essa academia não está sendo utilizada devido à pandemia. E devido ao mato alto ali, ó. E devido ao mato, que está imenso, que ninguém cuida daqui. Certo? Aproveitaram o problema da pandemia e esqueceram daqui. Então, além do campo, da melhoria no campo, que
segundo a solicitação dele, também a manutenção, né, do corte do mato alto, porque também a academia ao ar livre não está sendo utilizada por conta disso. Então, eu só queria reafirmar aqui que nós fizemos já várias indicações. Tomara que agora, com os jogadores aqui, vereador, que reforce o pedido para que possa olhar para essa região, que é uma região de pessoas trabalhadoras, mas que gostam de jogar seu futebol no final de semana, que tem os seus times, que tem as crianças que gostam também de jogar futebol, mas está com um campo realmente muito ruim. E aí, relembrando que assim como ali na Vista Verde, que tem um campo de futebol muito bom, fizeram uma quadra excelente ao lado, lá na região merece isso também, não só lá no Jardim São José, como no Coqueiro. Obrigada, senhor presidente, boa noite. Com a palavra, o vereador Renato Santiago. Senhor presidente, gostaria de fazer os seguintes pedidos. Votação em bloco, inclusão de diversos documentos, as indicações 3.323 a 3.338, os requerimentos 697 a 702 e as moções 151 e 152. Destaque aos seguintes documentos: requerimentos 681, 687, 689, 699 e 700. E a moção número 150. Obrigado, presidente. Solicito ao vereador Roberto Veleve que possa, por favor, nos ajudar nos trabalhos. Obrigado, Lina. Quero só parabenizar a Secretaria de Educação e Cidadania. Ao lado desse campo de futebol que foi citado anteriormente pela vereadora, está sendo construída uma belíssima escola, né? Então, acho que vale a pena nós olharmos todos os lados, né, dos investimentos da prefeitura. O campo de futebol é importante, as pessoas precisam realmente desse local de lazer, mas também vale a pena ressaltar essa escola belíssima que está sendo construída ali, na chegada, na entrada do Coqueiro, indo para 7 milhões de reais investido numa escola. Parabéns, Rita. Com a palavra, Tomás Henrique. Presidente, pedi para, como de praxe, né, para votar em separado os meus requerimentos e os requerimentos do PT. Já informando, os meus dois requerimentos, eles tratam sobre a fiscalização de obras públicas no município. A gente tem visto na mídia que algumas obras têm tido atraso, a gente sabe que esses atrasos geram um custo ainda maior, e eu acredito que é minha função, é minha atribuição, é a função desta casa, dos vereadores, fiscalizar o recurso público, a boa aplicação do dinheiro dos pagadores de impostos, do joseense, e infelizmente está sendo destacado para blindar o governo de prestar esclarecimentos por que a obra está sendo atrasada, por que a gente não pode, no processo licitatório, já prever algum desses atrasos para evitar o custeio exagerado de algumas obras. Recentemente a gente discutiu a Arena de Esporte, que é um exemplo disso, e a gente precisa, enquanto Câmara Municipal, ajudar o Executivo a implementar melhores medidas para que esses atrasos não aconteçam ou aconteçam cada vez menos em respeito ao dinheiro do joseense. Não é questão de acusar o governo disso ou daquilo, é questão de diagnosticar que há um problema quando há atrasos, quando há aditamentos, e buscar corrigi-los. Então, o que nós pedimos no nosso requerimento era informações do governo para que a gente entenda aonde estão os problemas e possa propor correções, mas infelizmente ele não quer dizer, e também a convocação do secretário de obras para que a gente o escute, para que a gente possa entender a partir dele quais são os problemas. Afinal, os requerimentos são de minha autoria. Se fossem aceitos, eu teria essas informações, mas eu pensei em chamar o secretário de obras, infelizmente a base irá rejeitar, para que ele prestasse esclarecimentos a todos os vereadores que são da base também, mas que querem escutar, entender por que está acontecendo isso em nossa cidade. Outro pedido que eu faço, além da votação dos meus requerimentos em separado, é que seja votado em separado
a moção 149/2021 da minha querida vereadora Dulce Rita. A moção é uma moção de repúdio que trata do deputado federal Alex Fontaine, do meu partido, do Partido Novo, que apresentou um projeto em Brasília para tornar o setor de representação industrial mais competitivo. A gente sabe que há muitas críticas, como em todo projeto, como em todo processo que acontece, mas a gente acredita que é um processo benéfico. Então, para orientar os vereadores, para que eles possam ver se eles, de fato, repudiam o processo ou se eles concordam com o processo, eu queria só trazer rapidamente o teor, algumas coisas que vão mudar nesse processo do Alex Fontaine, do Partido Novo. Na verdade, trata-se de uma mini-reforma trabalhista no setor de representação comercial, posto que eles não são CLT, então o nosso deputado tem proposto algumas mudanças para aumentar a competitividade do país e a gente conseguir atrair mais investimentos, empreendedorismo no nosso país e não fique tão refém dos sindicatos ou das entidades de classe. Hoje há muita insegurança jurídica, posto que a Justiça do Trabalho, né, a gente sabe, às vezes demoniza o empreendedor. Né, é quase uma tese marxista aí, de que o empreendedor é mau, é vilão, o empregador é mau, é vilão, e o empregado é o mocinho. E a gente sabe que não é isso que acontece, que é uma relação de troca, um colaborando com o outro. E alguns problemas, por exemplo, o representante comercial fica com medo de essa lei mexer em direito adquirido. O artigo 2 desse projeto frisa que não muda os direitos adquiridos, ele vai mudar apenas adiante, nos contratos futuros dos novos representantes comerciais. Isso está bem claro no artigo 27, a linha J, que mantém-se o que já está previsto nos atuais contratos. Então, não se perde de direitos adquiridos, há mudança só para os novos contratos que virão. Inclusive, a emenda do projeto foi de autoria do relator dele, que é o deputado Kim Kataguiri, com quem trabalhei. E ele fez uma emenda que ele faculta o registro do representante autônomo ao Conselho de Classe. E o Conselho de Classe é uma espécie de sindicato desses servidores, desses representantes comerciais, que acabam hoje, a reforma trabalhista dispensou a maioria dos trabalhadores de estar afiliado a sindicatos, mas os representantes comerciais ainda são obrigados a estar afiliados a sindicatos. E esses sindicatos, eles são ligados à família do ministro Marco Aurélio Melo, o ministro do STF. A família dele é muito forte no Alagoas, ele é primo do ex-presidente Fernando Collor. E a gente sabe que o Brasil tem esse costume de cartórios, de capitanias hereditárias, de sindicatos patronais que amarram o trabalhador numa contribuição compulsória e ele não tem essa autonomia de sair ou entrar se ele se sentir representado por essa classe. Então, essa emenda nesse projeto visa, sim, dar um melhor relacionamento ao representante comercial com os empregadores, uma série de mudanças positivas, mas que atrapalha o conselho de classe, o sindicato, os donos do poder, que não querem essas mudanças porque vão deixar de recolher o dinheiro dos representantes comerciais. Portanto, eu peço que seja votada essa moção em separado e peço aos colegas que votem contrário à moção de repúdio. Com a palavra a vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, eu só quero reforçar aqui a questão da importância de não descobrir um santo para cobrir outro. Que está sendo construída uma escola excelente de 7 milhões lá na região, é ótimo, e deveria mesmo. Só que, como os próprios moradores disseram, não dá para fazer uma coisa boa e deixar, né, sem resolver alguns problemas. Assim como eles lembraram da arena, que gastou-se milhões na arena, e do próprio campo lá da Vista Verde, da quadra de society da Vista Verde, onde já existe um campo de futebol, onde já existe pista de skate, onde já existe EMF, EMEI, enfim, onde já tem todos os aparelhos públicos, e construiu-se mais. E lá está construindo algo e deixando outro. Então, eu só quero relembrar que é ótima a escola, mas que a prefeitura também possa olhar pela parte de esporte, que também é educação. Peço que registre, então, a fala da vereadora Juliana, pedindo a reformulação do campo de futebol, mas também que elogia a escola sendo feita ali na região do Coqueiro e Campo São José II. Jardim São José II. Com a vereadora Dulce Rita.
Senhor presidente, eu queria aqui só, a título de ilustrar o que se trata essa moção de repúdio ao projeto de lei 5761 do deputado federal Alex, que, na verdade, ele está retirando os benefícios dos representantes comerciais autônomos. E tem um monte de... muitos representantes comerciais que me procuraram, porque eles estão vendo que esse projeto nada mais está beneficiando só os grandes empresários, e retirando o direito dos comerciantes, dos representantes comerciais, que já estão passando por grandes dificuldades no momento, e estão sendo por conta da retração no mercado, muitos deles estão sendo dispensados, sem indenização, com diminuição o tempo prescricional para eles poderem recorrer aos seus direitos, também estão sendo reduzidos. Então, isso, na verdade, senhores vereadores, é um pedido da classe dos representantes comerciais, que já estão à míngua, estão sendo mandados embora sem direito nenhum. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, para pedir para os vereadores, foi destacado o meu requerimento, a Assembleia Legislativa, na última quinta-feira, votou o projeto da deputada Alessi Brandão, assinada por Jorge do Carmo, do PT, e Maurici, do PT. É o projeto para que seja suspenso, nesse período de pandemia, principalmente na região metropolitana, todos os despejos. A publicação da lei é a defesa dos moradores e espera que sejam suspensos pedidos de reintegração de posse e, principalmente, o que vai ser votado agora, dia 28. Então, foi votado na Assembleia esta lei. Essa moção que eu fiz a semana passada está sendo votada hoje e foi destacada. Eu peço aos vereadores que votem a favor, porque já foi votado na Assembleia, está lá para o governador se ele vai sancionar ou não, mas é importante a gente pensar que moradia digna é um direito. E nesse período de pandemia, ter esses despejos todos seria uma tragédia social. Então, é por isso que eu estou aqui reiterando aos vereadores para que não vote nesse destaque. Um outro requerimento que está sendo destacado é o que requer da Prefeitura informações em relação aos valores existentes nas contas de arrecadação do sistema de transporte coletivo. Todos os dias está tendo audiência pública agora para discutir o novo sistema e principalmente a questão de tarifa. E aí, o nosso requerimento, ele coloca que é necessário transparência nessa questão toda. Hoje, o sistema de transporte possui 3 contas bancárias administradas pelo consórcio 123, uma conta no Bradesco, a outra na Caixa Econômica. E, diante dessas mudanças que vão acontecer, é necessário que a gente saiba quanto é o recurso, porque no processo licitatório, todas essas mudanças, nós temos que acompanhar até para ver quais serão as medidas. Então, solicito informação sobre os valores existentes nessas contas, administrada pelo consórcio, e se existe, além dessas, outras operações financeiras utilizadas para guardar recursos resultantes da venda de crédito para o uso no transporte coletivo. Então, peço aí que esse requerimento seja aprovado, uma vez que nós estamos aí num processo bastante importante da cidade, que é a mudança no processo de licitação do transporte coletivo. Vereador Tomás Henrique. Muito respeitosamente, claro, vou discordar da visão da vereadora Dulce acerca do projeto e a visão dos representantes comerciais, muitas vezes influenciados pelo conselho de classe mal intencionado, que quer manter suas benesses, seu recolhimento quase que sindical, para manter um cartório ali beneficiado. E mais do que isso, o deputado federal da nossa região, ex-prefeito Eduardo Cury,
que se diz liberal, se diz do movimento Livres, tem defendido a livre iniciativa do Congresso, ele concorda com esse projeto, ele vai votar favorável a este projeto em Brasília. Eu sei que a senhora é independente, mas eu acharia estranho a base repudiar um projeto que o deputado futuramente vai votar favorável. Então, faço esse adendo para que a gente possa votar com consciência acerca disso. Com a palavra, vereador doutor José Cláudio. Presidente Juvenil, gostaria só de uma publicação de agora à tarde. São José atingiu nesta terça-feira, dia 27, a marca de 200 mortes por Covid-19 somente no mês de abril. O índice marca o mês mais letal da cidade desde o início da pandemia. Então, que remete nós a nos preocuparmos mais com essa doença. E também gostaria de convidar a todos que amanhã nós temos uma live, eu e o vereador Renato, junto comigo, para celebrarmos Abril, o mês do coração, que o projeto que vocês votaram comigo, nós vamos estar fazendo uma live amanhã sobre doenças do coração, esporte, benefícios do esporte para o coração, falar também de pandemia. Agradecer ao meu parceiro e amigo Renato Santiago de participar dessa live comigo. Vamos estar nós dois juntos, nas minhas redes sociais, nas redes sociais do Renato, que é uma pessoa que abraçou o projeto, abraça os problemas das doenças do coração, que deveria ser feito por outros órgãos públicos e também da classe de cardiologia de São José dos Campos. Tá? Parece que o projeto do Dr. José Cláudio não tem importância em São José dos Campos, então eu gostaria de agradecer ao vereador Renato por esse apoio e convidar todos para assistir amanhã a nossa live. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, para pedir 1 minuto de silêncio para Anivaldo Alves, que tinha menos que 1 ano de aposentado, era da região norte, servidor. Ele era responsável pela equipe sobreaviso. Então, toda vez que era o primeiro, ele era o primeiro a ser acionado pela Defesa Civil, quando tinha as catástrofes, quando tem as chuvas e tudo mais, para atender e para organizar todo o atendimento na cidade inteira na questão da emergência, e principalmente na queda de árvores. Ele mora na região norte, foi vítima do Covid, infelizmente. Também, para pedir 1 minuto de silêncio, para Romar Rodrigues, morador da região leste do Jardim Valparaíba, também vítima de Covid. E mais um, infelizmente, Gomercindo dos Santos, funcionário da Urban, faleceu por Covid na semana passada. Aliás, dona Gomercinda que me pediu para registrar, o senhor Luciano Donizete dos Santos, do setor de tapa-buraco. Então, está aqui o registro feito pela dona Gomercinda, que ele seja lembrado pelos trabalhos que ele fez na cidade de São José dos Campos. Obrigada. Em votação, o pedido verbal do vereador Tomás Henrique. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Um voto favorável, senhor presidente. Por um voto favorável, está rejeitado o pedido verbal do nobre vereador. Passaremos ao processo de votação das atas e das proposituras constantes do expediente. Antes da votação das atas, em votação, o pedido verbal do vereador Renato Santiago. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Um voto contrário, senhor presidente. Por um voto contrário,
Está aprovado o pedido verbal do nobre vereador. Passaremos ao processo de votação das atas e das proposituras constantes do expediente. Em votação, as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 15 de abril de 2021, 24ª sessão ordinária, 20 de abril de 2021, 25ª sessão ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovados por unanimidade. Em votação, os requerimentos e as moções que sofreram destaque pelo vereador Renato Santiago. Corrigindo, em votação, os requerimentos e a moção que sofreu destaque pelo vereador Renato Santiago. Vereadores favoráveis aos documentos, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. 3 votos favoráveis, senhor presidente. Por 3 votos favoráveis, documentos estão rejeitados. Em votação, os requerimentos e as moções constantes da pauta da sessão de hoje, 27 de abril de 2021, bem como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Com nenhum voto contrário, aprovado por unanimidade. Passaremos a um instante de silêncio, solicitados pelos vereadores Renato Santiago, Marcelo Garcia, Lino Bispo, Fernando Petiti, José Luiz, Dulce Rita e Amélia Naomi, pelo passamento dos senhores Vander Luiz Alves, Sebastião Gomes da Silva, Kleber Juliano Alves Pereira, João Bosco Martins, Luiz Ângelo Martins, Adriana Pires Riso, Florinda Divina Soares, Cíntia Fernanda Mota Licíndio, Nivaldo Alves, Romar Rodrigues e Luciano Donizete dos Santos. Nada mais a tratar, está encerrada a sessão.